Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tema bem legal que planejamento tributário novamente, mas sobre Case e Separa, né? Uma operação famosa, o que que é? A gente vai explicar um pouco o que que é o Case e Separa, quais são as vantagens fiscais desse planejamento, como é que ele tem que ser feito, se ele, né, para ele tem que ser feito de determinada forma ou de outra, e como é que esses casos têm sido vistos pelo CARF, né? A gente sabe que o Case e Separa é um planejamento tributário que é bem aí, bem antigo, vem de longa data, mas o professor Pedro Anan vai trazer algumas percepções, aí vai dar uma explicada primeiro no que é o caso Separa e trazer as percepções dele e também do CARF sobre esse planejamento. Professor, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Mas antes de passar a palavra, só vou pedir, agora eu vou começar a pedir nos inícios dos vídeos, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha aí, comentar, compartilhar, para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Mas é isso. Muito obrigado e, professor, com a palavra. Obrigado, Jorge. Isso é importante, né? A inscrição do pessoal e o compartilhamento é importante. Então, a operação de casa separa, Jorge, é um nome popular que foi dado para uma operação de origem societária, né? Cujo objetivo qual que é? É a redução da tributação de ganho tributável na alienação de investimento. Eu vou até compartilhar uma apresentação de uma aula que eu dei na PET, né, sobre esse tema, que eu acho que vai facilitar de maneira didática para as pessoas poderem entender como é que é essa operação de casa separa. Perfeito? Então, tá dando para ver, né, Jorge? Então, qual que é a base legal, né, dessas operações de casa separa? Então, você vai no antigo artigo 442 do Regulamento do Imposto de Renda, o antigo RIR 99. Hoje, ainda está regulamentado no atual Regulamento do Imposto de Renda, no artigo 520, o RIR 2018. Então, o que ele fala? Não serão computados na determinação do lucro real, portanto, é uma operação que só é válida para contribuinte perante do lucro real, as importâncias creditadas à reserva de capital, ou seja, você constitui uma reserva de capital, e o contribuinte, como forma da companhia receber dos subscritores de valores imobiliários de sua emissão a título de ágio na emissão de ações por preço superior ao valor nominal, né? Ou a parte do preço de emissão de ações sem o valor nominal destinado à formação de reserva de capital. Então, o que acontece? Quando há uma capitalização e há uma reserva de ágio, a geração dessa reserva de ágio seria uma receita, essa receita não é tributável, por força dessa disposição legal, artigo 442, junto com o 520. Então, como é que funciona basicamente uma operação de casa separa? Ela é uma operação, mais uma vez, né, assim como a gente estudou lá, a questão lá de lucro real, lucro presumido, incorporação de ações, incorporação, cisão de sociedades, tem que estudar direito societário. Então, o direito societário que vai nos dar subsídio para entender essa operação. Então, nesse caso, o que é a operação de casa separa? É uma operação de reserva de ágio. Então, eu tenho uma empresa X, que é uma sociedade anônima. Lembro que para valer tem que ser sociedade anônima, pode ser por limitado, até poderia, existem dois acordos do CARF, entendendo que, por analogia, também se aplicaria para uma sociedade limitada, né? Então, uma sociedade limitada até poderia fazer essa operação, mas para não ter margem a dúvida, teria que ser com sociedade anônima. E tem como acionistas C e D. Então, essa sociedade é uma sociedade que tem dois acionistas, e o que ela faz? Ela emite ações, né? E essas ações são emitidas por um valor nominal. Então, vamos imaginar que ela emitiu ações por valor de R$ 1 cada uma. E aí o que acontece? Vem um investidor, no caso, uma empresa B, adquire essas ações. E por que valor? Por um valor superior a esse valor nominal. Vamos imaginar que ela, em vez de adquirir ações por 1, adquiriu por 10. Então, vai ter uma diferença de 9 aí. Então, emitiu por 1, vendeu por 10, tem um ganho de 9. Então, o que vai acontecer? Essa sociedade, como é ela que emitiu, é ela que vai reconhecer essa receita, vai reconhecer esse ganho. Então, ela vai contabilizar um caixa de 10 em vez de 1, porque emitiu por 1, vendeu por 10, cuja contrapartida, o que vai ser? Capital de 1 e a diferença, que poderia ser uma receita, vai ser reserva de ágio. Né? Então, essa reserva de ágio vai estar dentro do patrimônio líquido e, como não transitou para o resultado, ela não teria o quê? Tributação. Por quê? A legislação do imposto de renda, artigo 441, hoje 520, expressamente assim prevê. Ou seja, na verdade, qual que é o objetivo disso? É premiar a empresa que emitiu ações para incentivar o mercado de capitais a que ela não tenha uma tributação. Então, por isso que houve essa criação, né, dessa base legal, que é o artigo 442, e tem como base, gente, o artigo 38 do Decreto-Lei 1598, que é de 77. Lembra que em 77 você teve a lei das SAs,
né, de 76, junto com o decreto-lei que veio tratar das questões tributárias. Então, em consonância. Então, para poder justamente incentivar o mercado de ações aqui no Brasil. Aí, o que vai acontecer? A sociedade gerou uma reserva não tributável e aí a sociedade efetuou uma cisão, um resgate das ações, onde C e D, que eram os antigos acionistas, saem dessa sociedade, levando o caixa, e o investidor, que é B, fica com a empresa operacional, né? E aí, por que é chamado de caso separa? Porque essa operação, né, ela é efetuada em curto espaço de tempo. Então, aqui, para poder ficar mais fácil, eu tenho a pessoa física, que controla a pessoa jurídica A, que controla a pessoa jurídica B. Essa pessoa jurídica B emite ações, né? Essas ações são adquiridas pela pessoa jurídica, pessoa física C, com ágio, né? A empresa B reconhece uma reserva de ágio, cujo é uma reserva de capital, que não é tributável, e aí, no ato subsequente, o que vai acontecer? Há uma cisão dessa sociedade, na qual as pessoas físicas saem com caixa e a pessoa investidora C sai com a operação. Então, por que é chamada de casa separa, né? Porque é uma operação que foi feita, a maioria das vezes, em curto espaço de tempo, em 2 horas, né? Em 24 horas. Então, aí, como é que o CARF decidir esses casos, tem decidido esses casos? Aqui, assim, não tem tido casos de casa separa recentes, porque essas operações foram muito feitas no passado, nas épocas das privatizações, nas épocas das negociações privadas. Tem esse primeiro caso, que é um caso bastante conhecido, que eu gosto muito de comentar, que não foi nem no CARF que julgou, foi no antigo Conselho de Contribuintes, foi a antiga primeira Câmara do primeiro Conselho, que é o caso de uma empresa chamada Bufatão. E é da sua região aí, Jorge, Bufatão, que foi comprado pela Sonai Atacadistas. Então, essa empresa, Conheço. então, o que ela fez? A Sonai fez a capitalização com a ágio, gerou a reserva de ágio na Mufatão, e depois de 2 horas, o que aconteceu? Houve a cisão, resgate dessas ações, na qual os acionistas do Mufatão saíram com caixa e a Sonai ficou com a empresa operacional. E aí o fisco foi lá, autuou, entendeu que houve uma simulação da operação, porque entendeu que a operação foi feita em curto espaço de tempo, que essa operação era artificial e pior, como a Sonai é uma empresa internacional, né? Ela, por regras de compliance, ela é obrigada a entregar todas as informações para o fisco. Entregou o protocolo de intenções, o contrato de compra e venda dessa operação. E lá estava claro que era uma alienação de investimento. Então, por força disso, né, o CARF entendeu que o contribuinte não tinha razão. E eu também concordo, porque essas operações, se forem feitas em curto espaço de tempo, eu acho que existe um certo abuso, né? Não é que é proibido, né? Existe alguma proibição legal? Não. Mas é aquela coisa, né? Se você pegar a estrutura antes e depois, você vai ver que está na cara que houve uma alienação desse investimento. Então, é aquela Professor, coisa do nesse caso, fundamento as duas econômico. empresas foram autuadas talvez pela fraude ou só a Sonai? Nesse caso, a Mufatão que foi autuada, viu, Jorge? Foi A autuada. SONAI, ela pode ser, eu acho que nesse caso ainda não tinha essa figura, mas ela poderia ser responsabilidade solidária, né, por ter participado, né, aquela coisa do conluio, né? Ou seja, você sabia Isso, que está pela fazendo coisa fraude. errada. Então, por força disso, você poderia até ser responsável solidário. Mas quem foram os acionistas da SONAI? Porque houve uma mitigação da tributação do ganho de capital. E aí, qual foi o fundamento desse julgado, né? No CARF, e depois foi confirmado pela Câmara Superior? O fator tempo, né? Que foi realizado em pouco espaço de tempo. Nesse caso, foi 2 horas, né? Se você pegar o acorde, eles falam, começou às 9 da manhã, terminou às 11 da manhã, né? Entendeu-se que houve simulação, porque a intenção das partes não era fazer uma operação de societária, mas sim uma operação de compra e venda disfarçada, falta de propósito negocial. Nessa época, se começou a discutir a questão do propósito negocial, né, porque era um assunto ainda novo, né, por causa da norma de lisão. Esse contrato firmado entre as partes, onde demonstrava a real intenção das partes de efetuar a compra e venda, eu diria, foi o calcanhar de Aquiles desse caso, né, porque você tem as intenções de todo mundo, né? Então você está fazendo isso para realmente fazer uma compra e venda de investimento. Distorção da finalidade do Instituto de Direito Privado pelo elegir o fato gerador e manutenção da multa qualificada de 150%. Então, esse caso, assim como 95% dos casos que foram julgados pelo CARF e o contribuinte acabou não conseguindo ter um resultado favorável, foi por força da operação ser executada dessa maneira. Então, o que eu sempre falo, né, Jorge? O que você tem que sempre analisar? Essa operação eu posso fazer? Eu posso fazer. A legislação permite? Permite. Você tem uma base tributária e uma base societária permitindo. Qual que é o problema? É a maneira que você conduz essa operação.
Eu poderia esperar um mês, eu poderia esperar 2 meses, eu poderia esperar 6 meses. Ah, mas qual a diferença de 2 horas para 6 meses? Dá um pouquinho mais de transparência na operação. Eu esperarei um ano, um exercício social para fazer isso. Mas agora a gente sabe que o objetivo qual que é? Quem está entrando não quer continuar com, né, os antigos acionistas, quer que o pessoal saia fora. Eu até deixaria por um tempo como é, cláusula de não concorrência, ele continuando como acionista até, com ações preferenciais, depois eu acabaria fazendo a saída deles. Mas o pessoal acaba acontecendo, quer fazer a coisa rápido. E naquela época, o que vigorava, né, Jorge? A gente não pode esquecer. A gente pode nunca esquecer a história, né? O que valia era a formalidade, não valeria a intenção, né? Então, é aquela coisa que sempre fala, né? Basta a forma jurídica, mas qual que era a real intenção das partes? Esse caso, foi julgado em 2004. Ele foi autuado em 2001, por exemplo, eu acho, né? Quando se estava discutindo a norma antilisão. Então, naquela época, todas as consultorias falavam, faz, está tranquilo, não vai ter problema. Só que a gente viu que a coisa evoluiu. E aí tem um segundo caso que eu queria comentar, que esse é um caso bastante é, importante e também polêmico, que é o caso envolvendo a RBS. Também da sua terra, hein, Jorge? Sua terra aí é famosa aí por Ah, causa dos polêmicos, hein? A RBS, ela tinha uma empresa de tecnologia, e essa empresa de tecnologia, ela foi colocada à venda, e ela foi comprada, acho que pela Telefônica, se eu não me engano. Naquela época que as empresas de tecnologia valiam milhões de reais, depois não valia mais nada, né? Então ela foi comprada, acho que 100 milhões de dólares, alguma coisa assim, né? E aí, essa operação, ela também foi questionada pelo fisco, e o fisco entendeu que ela foi simulação da operação, entendeu que era um caso de separa e acabou. E aí o contribuinte fez a defesa, pontuou alguns pontos diferentes dessa operação em relação a um caso de separa normal, e esse caso foi julgado na turma baixa, no caso, primeira turma também, da primeira Conselho de Contribuintes, entenderam que o contribuinte tinha razão, e na Câmara Superior o contribuinte acabou tendo um resultado favorável, por maioria de votos. Qual que foi o fator diferencial desse caso? A operação, ela não foi realizada em 24 horas, ela foi feita em alguns meses. Eu acho que no caso, entre a capitalização e a saída dos acionistas, demorou acho que 3 a 4 meses. Ah, mas qual a diferença de 24 horas para 3 meses? É sutil, mas existe uma diferença. E aí o que acontece? A RBS, essa empresa de tecnologia, um ano antes da operação, ela publicou um fato relevante, dizendo o seguinte: olha, estou colocando a minha empresa à venda, estou procurando um investidor, um parceiro estratégico, ou seja, colocou no Tinder, né? Eu estou querendo arrumar um parceiro, né? Quem quiser dar um match aqui, né? Ou, né, aquela coisa, né? Pus no anúncio, estou procurando um parceiro. E aí o que acabou acontecendo? Como foi feito um ano antes, isso fez um pouco de diferença, né? Ou seja, não é um caso separado normal, né? E aí foi feito um acordo de acionista entre os sócios, dizendo que a intenção real é ficar, por um tempo, para ver se o namoro e o casamento dá certo, e com regras claras de separação, né? Então, são dois pontos diferenciais que foram levados em consideração. A rescisão do acordo dos acionistas foi feita posteriormente ao ingresso do novo acionista, que foi feito lá 3 a 4 meses, né? E não foi comprovada simulação da operação, né? E esse caso foi tranquilo o julgamento? Não foi, Jânio. E na primeira Câmara demorou-se 8 meses para julgar, pedido de vista daqui, pedido de vista de lá, retirada de pauta, sustentação oral. E na Câmara Superior também. Houve vários pedidos de vista, vários pedidos de sustentação oral, né? E mesmo com a decisão da turma, a Fazenda entrou com embargos de declaração, os embargos de declaração não foram acolhidos, a delegacia para executar o acordo entrou com embargos de declaração também, né? Pedindo efeitos infringentes, né? Mas quando você é da delegacia de origem, você não pode, né? Quem só pode seria a própria Procuradoria. Na verdade, dizem que ela copiou os argumentos da própria Procuradoria, que o barco tinha sido rejeitado. Os acordos foram admitidos, foram dados efeitos infringentes e anulou-se a decisão da Câmara Superior, né? E aí o que acontece? O advogado do caso, que era o caramba, um advogado muito conhecido aqui em São Paulo, esqueci o nome dele, né? Ele entendeu que esse acordo era nulo, ele entrou com mandado de segurança e conseguiu uma liminar para
reformado o acordo. E aí, no caso, o presidente do CARF entendeu que realmente houve um excesso na decisão, porque não poderia ter tido efeitos de infringência nesse acordo, porque era só omissão ou, né, lapso do acordo na execução, nesse caso não poderia ter decidido de novo, e restabeleceu essa decisão anterior. Então, esse acordo teve muito problema. E para piorar o caso, o que acontece, Jorge? Esse caso tem suspeita das Zelotes. Então, né, existe ainda uma investigação referente a isso, que alegam que alguns conselheiros teriam sido, né, recebido alguma coisa, alguma vantagem para poder julgar favorável ao contribuinte. Então, esse caso ainda não acabou, né? Então, ainda existe ainda pode ter uma reviravolta nesse caso, né? Desde que haja prova, é lógico. Mas é um caso que eu gosto sempre de trazer por causa dessa polêmica envolvendo ele e também para mostrar a diferenciação. Ela é sutil, mas ela existe, né? Então, esse acho que é o único caso que eu conheço de casa separa que é favorável ao contribuinte. A maioria dos outros é desfavorável. No judiciário, eu desconheço, porque acho que a maioria dos contribuintes não resolveram, se ingressaram, acabaram não tendo resultado favorável, mas é interessante, porque mostra que é uma opção, né, de planejamento tributário para reduzir a tributação do ganho de capital, está baseado em lei das SAs e está baseado na própria legislação fiscal. O que poderia ajudar? É o fator tempo, né? Não dá para fazer em curto espaço de tempo. Por isso que o nome casa separa. É que nem aquela história da pessoa que para poder ter um green card, ele finge que casou com uma americana, né? Não mora com ela, mas quando vai assistente social, você está lá, tira fotos, né? Faz Photoshop, né? Até aluga filho, né? É a mesma coisa. Então, esse é o caso também muito semelhante. Mas por isso que fala que não é da restrição de capital, casar sem separar, né? O pessoal gosta desses termos, né? Você casou, não separou, né? Ou seja, na verdade, o ativo nunca saiu de mim mesmo. Aí, nesse caso, a mesma coisa. Na verdade, por que a casa se separa? Você trouxe acionista, casou, só que você fingiu que casou, que na verdade você queria separar. Então, é isso, né? E aquela coisa, né? Dos limites do planejamento tributário. Então, a gente estuda muita teoria, né? Qual que é o limite do planejamento tributário? Qual que é, né, o abuso de direito? Qual que é... Mas se você não pega isso no caso em concreto, e aqui existe um caso concreto, houve um abuso, que eu entendo que sim, que hoje essa operação não cola, né? Ou seja, nenhum advogado, acho que, sério, recomendaria fazer uma operação dessa, recomendaria falar, você quer fazer, você tem risco. Então você tem que tomar certos cuidados. Mas no passado não é. E aí tem que analisar o contexto, né, Jorge? O contexto era outro. Eu acho que é interessante a gente verificar com esse caso a importância do lapso temporal para fins dessas operações de planejamento tributário, porque, em tese, não é algo que, pela lei, que seria relevante, mas é algo que mostra, querendo ou não, a intenção das partes do negócio realizado, né? Porque se eu tenho uma operação que em 2 horas os efeitos dela já são desfeitos, vamos dizer assim, né? É claro que é estranho agora. Pô, durou 5 meses. Ali, por exemplo, tinha uns documentos que demonstravam que a intenção não era aquela de fazer essa, né, de fraudar, de enganar o fisco. Então, tudo isso importa um pouco, né? Os documentos, o acordo de acionistas, ali, tudo, querendo ou não, contribui para a decisão, para que se conclua pela fraude ou pela ausência de fraude. Então, por exemplo, teve um curso que eu fiz, que era de reorganizações societárias, em que um dos professores falou assim, quando eu vou fazer, por exemplo, uma combinação de negócios, é importante lá que conste qual a finalidade da operação, né, nos documentos da reorganização, para que, por exemplo, se o fisco quiser investigar isso, ele vai ver lá, olha, isso aqui foi feito por tal e tal razão, não é? Tem uma finalidade, vamos dizer assim, fora a economia tributária, por exemplo, né? Então, tudo isso importa nas questões na investigação do planejamento tributário. Então, isso é importante as pessoas saberem que qualquer coisa pode influenciar no resultado, né? No resultado, vamos dizer assim, no julgamento de uma operação como essa, se for parar no CARF, né? Ou se for Sim, parar no sim. judiciário, tudo E, importa. aí, e aquela discussão da norma anti-elisão, né, Jorge? Se você faz a operação simplesmente com a finalidade tributária, se a norma anti-elisão fosse regulamentada, isso dava ensejo a você desconsiderá-la, né? Então é sempre importante que toda operação, por mais que tenha 90% de cunho tributário, ela vai ter algum ganho, algum fundamento operacional. E esse fundamento operacional que você tem que dar a roupagem, né? E a gente fala, tem que vestir, né? Vestir a noiva, para que as autoridades concordem ou não com a operação. Agora, se você fizer de qualquer jeito, vai, faz e tudo bem, não é assim. E o contribuinte, né, não quer pagar, né?
Ele não quer gastar com advogado, né? Ele quer gastar depois que o estrago foi feito. Aí você não tem como ter conserto, né? Então, às vezes você dá a ideia e ele resolve fazer internamente com o jurídico interno do próprio contador. Qual que é a chance de você se dar mal? É 99,99%. Então, tem que contratar um bom advogado para poder dar uma boa consultoria. Exatamente. É interessante ver, a gente até pode fazer um vídeo sobre isso, que a norma anti-elisão, né, o parágrafo único lá do 116, na verdade, eu entendo, e alguns professores entendem, que o fisco, ele já usa, na verdade, com o que ele tem, ele já invade, vamos dizer assim, aquele âmbito do parágrafo único. Porque, na verdade, hoje nós temos operações que não são simulações absolutas, são simulações relativas, que entraria na dissimulação, mas que são desconsideradas como se fosse simulação absoluta. Então, na prática, o 116 ele nem faz tanta falta, né? Parágrafo único para o fisco. Até a decisão do STF, lá na DI 2446, é interessante porque eles dizem o seguinte, que a regra, de fato, ela pende de estar com eficácia ainda, né, contida, não teve uma regra regulamentando, e se a gente for levar ao pé da letra a decisão do STF, na verdade, várias operações que foram desconstituídas não poderiam ser desconstituídas, porque muitas vezes elas estavam dentro do escopo do parágrafo único do 116, mas o Sim, sim. fisco usa lá o 149, inciso 7, que trata da Isso, simulação, é lançamento de isso mesmo. ofício. Então, Isso assim, mesmo. na verdade, o 116, parágrafo único, ele não foi regulamentado, na verdade, porque ele não faz falta. Esse, Verdade, concordo. porque se ele fizesse falta, o fisco, de fato, já teria proposto alguma regulamentação. E então, assim, na verdade, não muda muita coisa, né? Sim, Essa sim. regra, eu discuto muito regra anti-elisão e tal, mas na verdade ela não faz falta para a fazenda, É, a né? única coisa que Interessante. o professor Marco Aurélio pontua, que eu acho que realmente ele tem razão, a única vantagem que teria na norma de lisão é a questão da aplicação da multa qualificada, que lá você Ah, isso teria sim. a questão só da multa de ofício até você reconhecendo ter uma multa moratória, né? Seria a única coisa. Mas o que você falou é verdade. O próprio 149 CTN já está à margem, não precisa nem de norma de lisão. Desde que você comprove fraude, dolo de simulação, aplica o 149, pronto, já desconsidera, né, a E, coisa, né? Então isso é e, e uma é, e verdade. é, sim, é interessante que até eu acho que foi ano passado, teve uns casos que começaram a se diferenciar esses casos em que tinha fraude, que eu aplicava a multa de 150%, e os casos que eu tive uma ilusão, por exemplo, beleza, eu tive algo que foi estranho ali, uma fraude à lei, um negócio jurídico indireto, mas não é a mesma coisa que a fraude, eu tenho que distinguir, por isso que é importante aquela divisão entre elisão, elusão e evasão, porque eu tenho que ter um meio termo, eu não posso botar ou é legal ou é uma fraude. Sim, sim, Às sim. vezes o contribuinte nem tem a intenção de fraudar, mas ele fez uma operação um pouco diferente, o fisco vem e aplica multa de 150%, né? Então, por esse lado, seria interessante também uma regulamentação do 116 trazer essa questão de, olha, quando eu tiver um planejamento que é abusivo, mas ele não é ilegal, não foi uma fraude, eu tenho que aplicar a multa de 75% só, não a Isso. multa qualificada. Então, eu acho que seria interessante a regulamentação, aqui eu sei que não é o tema do vídeo, mas seria interessante porque ela poderia eventualmente esclarecer esses pontos obscuros que ficam na mão de quem decide, né? Sim, sim, sim. Na verdade, a regulamentação traria mais segurança jurídica para o contribuinte, porque ele ia saber pelo menos ao que ele estaria submetido, né? Mas não, por isso eu acho que faz mais falta até para o contribuinte do que para o fisco a regulamentação do 116, do Não, mas é parágrafo único, verdade. né? Então, essa é a minha percepção. Mas essa é a verdade, Jô. É lógico, né? Aquela coisa, né? Aí todo mundo foi contra quando veio. Só que assim, tem que ver quais são as consequências, né? E a consequência, felizmente, foi essa, né? Então, são pontos ainda que vale a pena a gente voltar a conversar sobre isso. Para o futuro, vamos pensar num vídeo sobre isso, depois que a gente já terminar alguns temas. Vamos falar sobre teoria do planejamento tributário. A gente pode até chamar algum convidado também aqui, fazer uma live daí, né, do Isso, canal. podemos. Interessante. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal novamente, né? Para quem não se inscreveu, vou relembrar, já falei no início. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos interessados no direito tributário e, enfim, promovam, espalhem o conhecimento, que acho que isso é o mais importante aqui. Professor Pedro Anan, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e pela parceria aqui no Bate-Papo Tributário. Está sendo muito frutífero. Eu estou aprendendo muito também Que bom. com os seus ensinamentos. E é isso, pessoal. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado a todos, até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.